Muito bem, como estão todos? Eu continuo na sequência, então, do nosso tema, né, a respeito da jurisdição contenciosa nos procedimentos especiais, e já visto aquelas questões de direito de família, ação monitória, inventário e partilha e tudo mais. Hoje passamos a um capítulo que é, particularmente para mim, bastante interessante, que é uma forma muito pouco utilizada, né, na prática, e aqui vem das chamadas atividades de penhor, né? Penhor legal. Bem, significa o penhor legal aquele ato de alguém que se sinta credor, né, uma prestação de uma atividade, seja hoteleira, estalajadeira, seja em restaurantes, o que é bastante mais comum. Então, é possível que o dono dessas propriedades, dessas empresas, enfim, dessas pessoas jurídicas, que elas possam, então, eles possam, donos, possam, então, apropriar-se de bens da pessoa que se apresente como devedora, ou seja, aquela pessoa que não fez a chamada contraprestação, né, daquilo que deveria prestar, que seria exatamente o valor a ser pago. Então, acontece também, muitas vezes, em estabelecimentos hoteleiros, na área da hotelaria, também alguns hóspedes que simplesmente saem, né, sem dar nenhuma explicação daquele ambiente, deixam uma conta muitas vezes enorme, né? E se porventura houver naquele estabelecimento o esquecimento do hóspede de, por exemplo, um celular, valores dentro do cofre, joias, alguma coisa que realmente tenha substância monetária, o dono, então, do estabelecimento pode requerer imediatamente o que se chama de penhor legal. Então, ele vai colocar em empenho, veja, não é penhora, a penhora é lá no processo de execução, que é um ato de Estado, é um ato do juiz, que determina a penhora de bens, bloqueando contas e tudo mais. Não tem nada a ver penhora com penhor. O penhor, então, é um ato, né, feito de forma ainda extrajudicial, né, como um contrato de penhor que a gente faz na Caixa Econômica Federal. Ela empenha, então, aquelas joias e, na medida de um pagamento que ela nos dá, nós podemos resgatar aquele penhor mais tarde, né, utilizando, então, a devolução do dinheiro com juros e correção que a própria Caixa vai cobrar. Mas, de qualquer maneira, não se cuida absolutamente aqui de uma atividade judicial num primeiro momento. O penhor legal é uma atividade fora do juízo, né? Uma atividade que estabelece ali uma relação com absoluta independência do Poder Judiciário. É isto sim, independência de alguém que se sinta prejudicado e possa, com isso, então, tornar legal, vamos dizer assim, aquele ato de apropriação sobre bem alheio que essa pessoa proprietária desse bem não efetuou o que deveria efetuar, a sua obrigação ou a contraprestação diante daquilo que se chama, então, relação sinalagmática, né? Existe um lado e o outro. Então, isso vai nos trazer, então, a possibilidade de tratarmos do penhor legal sob dois enfoques. O penhor legal no Código Civil e a homologação desse penhor legal vai ser homologado, aí sim, judicialmente ou extrajudicialmente, mas nós vamos ter aqui um amparo deste ato que, num primeiro momento, parece um ato até atentatório, porque esta pessoa está se apropriando. Na verdade, não. Ela está apenas garantindo eventual pagamento no futuro. Com isso, ela estaria estabelecendo, então, uma forma, vamos dizer assim, de segurança neste pagamento. Ela haverá de recebê-lo mais cedo ou mais tarde. Aí, ela fazendo este termo de homologação do penhor legal que ela fez, né, homologado uma vez assim, ela pode, então, já fazer a cobrança direta, né, tornando, inclusive, aqueles bens já empenhados, empenho, penhor,
tornando esses bens empenhados em penhora mais tarde, que vai se transformar como garantia do juízo da execução. Então, essas, vamos dizer, peculiaridades, essas até engenharias jurídicas são interessantes. Nós vamos começar lá no Código Civil e vamos terminar aqui no Código de Processo Civil. Né? Então, com base nestas primeiras informações, é possível, então, nós começarmos a caminhar dentro da legislação com estas primeiras aí balizas, né, que nós estamos dando sobre a matéria do Código Civil assim definido. Vamos ver, então, o que nos diz. Ali no artigo 1467 do Código Civil Brasileiro, fala, então, da seção 9ª do penhor legal. São credores pignoratícios, diz o 1467, são credores pignoratícios, independentemente de convenção. Pignoratício significa, então, que vem ou advém do penhor, né? Este valor dado, ou este bem dado em garantia. Então, são credores pignoratícios os hospedeiros, os fornecedores de pousada, as estalagens, né? Por isso que eu falei em estalajadeiros, enfim. Fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Aqui, então, a residência de toda esta construção, como eu disse, dentro desse objetivo do penhor legal, que vai dizer que são credores, primeiramente, aqueles que tiveram a prestação de um serviço e a total ausência de pagamento por parte daqueles que utilizaram esse serviço. Então, vejo que fornecedores de pousada ou alimento, hospedeiros, né? Que tem, então, o penhor sobre essas bagagens, os móveis, joias, dinheiros, então, que consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos. É possível, vejam, que alguém chegar num restaurante finíssimo, lá com seus interesses escusos, né, de se fartar a pleno em relação àquele estabelecimento e depois dizer que não vai pagar. Então, é evidente que o próprio dono pode, então, se servir ali daquilo que está em cima da mesa, quem sabe a chave do veículo, quem sabe o próprio telefone celular, o que ele tiver ali na frente, ele pode, então, fazer. Claro que não pode fazer isso na mão grande, ele tem que ter, então, uma certa maestria ao fazê-lo, né? Então ele vai se apropriar daquele momento. Não pode ser um ato de força, obviamente não. Tem que ser um ato com muita sutileza, né? Então ele pode fazer, né? Isso já foi inclusive referendado na jurisprudência brasileira, que não é apenas aquele hóspede de hotel, porque lá sim, lá ficam bens, né, guardados no quarto, enfim, no dormitório. Agora, num restaurante isso fica difícil. Então, é possível que haja esse assenhoreamento destes bens por parte do dono do estabelecimento. A proibição legal aqui é nenhuma. Então, ele pode fazer. O que importa é como ele vai fazer. Né? Não pode usar de força, quer dizer, de amarrar a pessoa, de impedi-la do seu ir e vir, né, para retirar os bens, né, revistar bolso e tudo mais, né? Aliás, como fazem em várias lojas por aí, nos casos de assalto, furto, né, dessas grandes lojas, os magazines que também fazem, mas ali é caso de assalto mesmo, aliás, assalto, perdão, de furto, né, de objetos de dentro da loja, então levam lá para um quartinho e usam da chamada tutela privada, né, em relação a essas pessoas. Mas, enfim, aqui não se poderia também cogitar desta forma da tutela, ou autotutela empregada pelos donos desses estabelecimentos. Aí nós temos ali, no inciso 2º, também do 1467, o dono do prédio rústico urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. A mesma coisa. O dono do prédio rústico, ele é o rendeiro, né? Quem arrenda, né? E o arrendatário. Né?
Então, o dono do prédio rústico, sabendo que o arrendatário não pagou, ele pode lá se servir, por exemplo, de tantas cabeças de gado, né, para o pagamento. Estou dando um exemplo, se servir da lavoura, da safra, enfim. E também do prédio urbano em relação ao inquilino. Quer dizer, nós temos o locador, né, o locador em relação ao locatário, que também os bens do inquilino que fiquem dentro do imóvel podem servir de penhor legal, né? Então, vejam, nós temos aqui um quadro do que é possível utilizar em relação ao tal penhor legal. Esta necessidade se faz com a adequação, portanto, né, da atividade de mediana complexidade, né, que vai depender caso a caso, não tem um rito para dizer, não, quando é que ele age, não. No momento que ele tiver o bem à sua disposição, ele pode pedir o penhor legal. Ele já faz esse ato de apreensão, vamos dizer assim, extrajudicial, é verdade, né? E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta das dívidas, né, que tem no 1468, enumeradas no inciso 1º, que seria em relação aos hospedeiros e fornecedores de alimento e pousada, será extraída, então, a conta da dívida pormenorizada, é evidente, né, conforme a tabela do próprio estabelecimento, dos preços, então, da hospedagem, da pensão e dos gêneros, né, fornecidos nos alimentos, né, sob penalidade de nulidade do penhor. Então, é claro que ele tem que demonstrar esta relação de custo, né, quanto foi esse serviço prestado, né, e também a tabela respectiva dos valores que ele adota, né, no seu estabelecimento. Em cada um dos casos, 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Claro que não poderia passar dela, né? Os credores compreendidos no artigo 1467, podem fazer efetivo o penhor antes de recorrer à autoridade judiciária, sempre que haja perigo da demora, dando aos devedores comprovantes dos bens que se apossarem. Então, o Código Civil também dá uma forma, que na hora, antes de entrar em juízo, é possível dar ali um recibo, né? Recebi em penhor legal um aparelho telefônico, né, do fulano, cliente do estabelecimento, enfim, né, que tomou esse serviço, tomou esse alimento, né, na verdade, essa alimentação, em nome do estabelecimento. Então, tomado o penhor, né, então, feito o penhor, já está feito o penhor legal, requererá o credor ato contínuo a sua homologação judicial. O que é isso? Eu tenho que tornar aquele ato meu particular num ato chancelado agora pelo Poder Judiciário. Que o Judiciário diga, muito bem, foi legal o penhor legal e agora eu, juiz, estou homologando este ato. Né? Então, ficaria aí. Aí, mais tarde, ele vai usar, então, esses bens assim apreendidos, né? Como, repito, uma ação que ele possa, então, demandar contra o devedor, e aqueles bens que estavam empenhados, através do penhor, poderão ser os mesmos para a penhora, né, de execução, né, desses bens. Aqui nós temos, então, aí no 1472, uma exceção, né, que o locatário pode impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Ele também pode fazer, então, um calcionamento, uma garantia, dizendo, olha, não, deixa meus móveis aqui, os meus móveis, meu som, minha TV e tal, deixa tudo aqui. Eu vou te dar uma caução idônea, que pode ser real, através de um bem, ou fidejussória, que é através de um fiador, né, fidejussória. E com isso teríamos, então, a garantia, né? Se o próprio locatário tem o direito de purgar a mora, vocês devem saber já, quando ele não paga aluguéis, por que ele não teria direito de dar caução idônea também aqui? Né? É claro que a caução idônea só deverá ser entregue depois que forem restituídos os bens empenhados, né, pelo dono do imóvel, o locador. Tá bem? Então, gente, são estas as diretrizes inaugurais que nós temos dentro da Lei de Direito Material, que é o Código Civil. Tá? Estamos dando as regras, né, de comportamento, de conduta, de como procede este ou deva proceder este dono do estabelecimento, que, diante dessa situação, teria, então, este direito de uso, né, de uma reação frente a uma não contraprestação por parte do seu devedor. Então, quanto a isto, podemos já passar agora
ao nosso PowerPoint, né, com a nossa descrição da apresentação de slides do slide atual. Homologação do penhor legal. Vamos então, é claro que eu não vou perder mais tempo, acho que nós já falamos bastante sobre este modelo, né? E vamos ver agora como se procede. No procedimento, quero repetir que estamos ainda diante da jurisdição contenciosa, né? Há uma contenda aqui. No procedimento, nós vamos ter também uma forma de homologação do penhor legal no cartório, né? Via extrajudicial, o que é possível, mas vamos ver então em que condições nós vamos ter aqui esta oportunidade, né? Para o credor, então, ignoratício, ter esta forma de atuação. No artigo 703, diz ali, tomado o penhor legal nos casos previstos lá no 1467, então é isso, tomado o penhor legal, eu me apropriei, eu me assenhorei destes bens, por conta desta previsão legal que ela me dá esse direito, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação. Por quê? Porque se não for homologado, não tem a chancela do Estado. Se não for homologado, aquele ato realmente será tido como ato de pura autotutela, o que não é permitido. Então, é claro que estas pessoas credoras devem se proteger. Num primeiro momento, exercendo o penhor legal e depois pedindo a sua homologação judicial, né, como ato complementar que faz sacramentar aquilo que ele já construiu no sentido de assegurar o seu pagamento, mas, acima de tudo, ele sai da ilegalidade de um ato de força, quem sabe, de um ato de autotutela para entrar na legalidade, né, que é exatamente a homologação. Quando o juiz disser, está chancelado, é isso que nós vamos fazer, está certo o credor interagido assim, agora os bens ficam à disposição dele para uma ação agora de cobrança. E depois, vejam, não é pagamento direto, depois que houver esta decisão na ação de cobrança, ou seja, até mesmo no cumprimento de sentença, é que vai se transformar aquele penhor dos bens empenhados para a penhora. Os mesmos, repito, poderão ser utilizados. Então, na inicial, o que deve conter? Ela deve vir instruída com contrato de locação ou, então, uma relação pormenorizada das despesas. A tabela dos preços, é o que diz o Código Civil também, e a relação dos objetos retidos. Bem tranquilo, não tem nada de maior dificuldade nessa compreensão. Então, uma vez que essa petição inicial venha assim acompanhada destes dados, né, que são exatamente os dados da relação negocial, o contrato de locação com o locatário, ou a tabela de despesas que eu tenho ali aliás, a tabela de preços que eu tenho ali no estabelecimento, né, para mostrar que realmente ele usou do serviço, ele estava lá, ele praticou aquela tabela de preços e não pagou, então eu tenho que também juntar, depois disso, a relação dessas despesas. E mais, a relação dos objetos que foram retidos. Pronto. E aí fazer o pedido de homologação, né, com a citação do devedor, né, para o pagamento, né, ou então vai contestar na audiência que for designada. É isso, bem tranquilo. A homologação do penhor legal pode ser promovida pela via extrajudicial, já falei, mediante requerimento que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º desse artigo do credor a notário de sua livre escolha. Então, o notário lá, o escrivão que seja da sua livre escolha, poderá ser, então, este que vejam que não tem um furo, né? Absolutamente não, pode ser o furo próprio do credor, né? Não tem por que fazer então, em outro lugar, pode fazer naquele mesmo. Esse terceiro parágrafo diz, recebido o requerimento, ainda na forma extrajudicial, o escrivão ou notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para em 5 dias pagar o débito ou pugnar a sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juiz competente para a decisão. Se pagou o débito, ótimo, se não pagou, bom, então aí vamos
instrução do processo mesmo propriamente dito, e mesmo assim há um juízo competente para a decisão, né? O notário, repito, já como vimos em outras oportunidades, o notário não tem competência para decidir nada, né? Assim como nós tínhamos lá na consignação em pagamento, que vocês devem lembrar, lá no início do semestre, aquela consignação em pagamento, se tornar litigiosa, manda para o juízo. A mesma coisa, a mesma diretriz, a mesma orientação deve ser dado a este pedido, né, de homologação extrajudicial. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, e aqui vem o bom, né, se o devedor não se manifesta, o notário formaliza a homologação do penhor legal por escritura pública. Por quê? Porque não houve resistência, ele simplesmente se omitiu. Vamos forçar a barra, vamos dizer que ele foi rebelde, né, nessa situação, o devedor, e aí o notário já estaria habilitado, passado o prazo, e inequivocamente que ele tenha recebido esta notificação extrajudicial, que tenha sido ele mesmo, o próprio devedor recebido, então nós temos aqui a não resistência e, portanto, o consequente ato do notário, né, do escrivão, do tabelião, enfim, de fazer com que aquilo se transforme num documento legal chamado homologação do penhor, né, por escritura pública. Né? Não é uma decisão judicial, é uma mera escritura pública, que vai sair, então, aí das mãos deste cartório, né, desse senhor do cartório. Aí nós vamos ver que a defesa do devedor em juízo, se ele quiser, muito bem, ele quer contestar, ele quer briga, ele está dizendo, não, espera lá, eu fui interpretado muito mal, eu queria pagar, entenderam que eu não tinha dinheiro, então, vamos lá. Essas alegações de direito material são vazias para cá, não nos interessa e não interessa ao processo. O que interessa, sim, é que existe alguma situação processual que esteja a abrigar esta alegação do devedor, esta defesa do devedor, mas não aquelas questões, né, que possam ser levantadas pela má compreensão, pelo mau entendimento do momento e tudo mais. Isso vai ser, então, levado ao processo de conhecimento futuro que queira depois o devedor, né, fazer contra o credor. Então, primeiro, a defesa só pode consistir em nulidade do processo, né? Por exemplo, não era ele o citando ou o notificando, não era ele. Foi o porteiro do prédio que assinou por ele, quando tem que ser pessoal. Que a obrigação está extinta, por exemplo, que ele vem a juízo com recibo dizendo que pagou, olha, está aqui o pagamento, está aqui a nota fiscal que me deram na hora do tumulto, lá, dizendo que eu não ia pagar, eu paguei, ou voltei outro dia lá e paguei esse valor, enfim, terminei com a encrenca. Então, houve pagamento, portanto, a minha prestação está cumprida e a extinção da obrigação se impõe, com óbvia extinção do processo também. Tá? Não estar a dívida compreendida entre as previstas, entre aquelas sujeitas ao penhor legal. A dívida é outra, que não tem nada a ver com hotel, não tem nada a ver com estalagem, não tem nada a ver com fornecedor de alimentos, não tem nada a ver com arrendamento rural e não tem nada a ver com locação, né, de imóvel. Então, se não tiver nada nisso aqui, é uma alegação que vai gerar a extinção do processo. Por exemplo, o credor está alegando o serviço de balanceamento de geometria e troca de pneus no automóvel. Não tem nada a ver com o penhor legal. O dono desse estabelecimento não vai pegar o automóvel da pessoa e deixar lá como penhor legal. Não é previsão. Né? Não há no Código Civil uma situação dessas. Então, é claro que se houver um ato assim, poderá o devedor alegar a nulidade do processo, né, na sua defesa, porque não consiste realmente, não. Pneus e geometria e balanceamento não tem absolutamente nada do serviço a ver com o penhor legal. Né? Também, no inciso 4º, a alegação de haver sido ofertada caução idônea rejeitada pelo credor. Outra matéria. Então, vai dizer lá o devedor assim, olha, excelência, eu ofereci o meu primo lá, um calção fidejussório, o cara tem muito dinheiro e poderia muito bem calcionar. É uma calção idônea, o nome dele está limpo na praça, mas foi, infelizmente, rejeitado pelo credor. Bom, então aí é um argumento. Mas vejam, em nenhum momento se abre uma defesa
plena para o nosso amigo devedor. Os elementos de defesa são estes. E olhem, o artigo 704, ele traz a palavrinha só. A defesa só pode consistir nisto. Bem, se ele tiver o devedor que alegar outra coisa, o fará em autos apartados. O fará em outro processo, mas não nessa vizinhança aqui. Aqui apenas vai se conseguir fazer com que se homologue o penhor legal. Esse é o objeto. Não se está discutindo a dívida, não se está discutindo se o elemento inflacionário pegou o coitado do devedor. Nada, absolutamente nada. Aqui o que se quer? Relação de dívida e relação de penhor legal. Se foi feito esse penhor, é isso que o juiz vai dizer legalmente. Ou então, não está valendo. Não é o penhor legal, devolve-se o objeto ao devedor. Né? Com isso, nós vamos ver que haverá, com essa defesa, quem sabe a necessidade do juiz, com esses argumentos de defesa, repito, a necessidade do juiz designar uma audiência, quem sabe preliminar, né, de ouvida das partes, quem sabe mesmo aí buscar o que é normal, um acordo entre elas, e é a partir desta audiência preliminar, se nada for resolvido de maneira consentânea, o processo vai tomar o rito comum. Por quê? Porque aí já perdeu aquela validade da atividade da homologação do penhor legal como um procedimento especial que até então estava ali aguardando, por exemplo, o silêncio do devedor. Show, terminou o processo. Agora, se houver reação com base nestas 4 situações, é óbvio que o juiz poderá, se a matéria for de investigação, observar, então, um procedimento normal, onde se adota o procedimento comum, né? O procedimento ordinário. Se for homologado, vamos agora ao lado bom da coisa, 706, se for homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Vejam, não se trata de pagamento, não se trata de conferir ao credor a propriedade do bem. O que se está conferindo ao credor aqui é a posse sobre o objeto, que vai ficar sob sua guarda, é importante que se diga também, ele será, portanto, fiel depositário deste bem, até e quando chegar o momento de transformar este penhor legal em penhora, repito, quando já no momento da execução. E aí ou vai levar esse bem a leilão, ou o próprio credor pode pedir em adjudicação, como você já conhece, ele pode adjudicar para si o bem, enfim, fazer como ele entender da melhor maneira, né? Até mesmo se tiver um comprador para o bem, já apresenta o comprador como uma pessoa idônea, vai lá e compra, já paga e terminado estará o processo. Se for negada a homologação, o objeto é entregue ao réu, por óbvio, né? Ressalvado ao autor o direito de entrar com a cobrança da dívida pelo procedimento comum, que é uma ação de cobrança, normal, né? Não é execução, porque não tem título executivo, não tem nada disso. Eu tenho aqui uma ação de cobrança pelo procedimento comum. Vou cobrar aquele almoço não pago, aquela nota do hotel que está lá pendurada e até agora não paga. Então, isso que eu vou fazer através do processo de conhecimento. E aí, meus amigos, obviamente, o credor fica desprovido de qualquer segurança. Como vocês sabem, né? Ele perdeu a segurança do penhor legal. Então, ele vai sofrer com a sorte que ele tiver, ou com o azar, né? De ter amanhã ou depois uma sentença favorável e não ter nada mais para assegurar esse pagamento. Então, negado a homologação, o objeto entregue ao réu e vai o credor entrar, então, pelo caminho que entender. Ou ainda no próprio parágrafo 1º, não poderá ele entrar com procedimento comum, quer dizer, com ação de cobrança, se for acolhida a extinção da obrigação. Se o juiz disser, não, realmente, ali no inciso 2º do 704, lá em cima, a dívida está extinta porque houve o pagamento, obviamente, se o juiz declarar isso, declarado está. Quer dizer, houve prestação e houve contraprestação, garantindo com isso, né, a comprovação de que essa obrigação foi cumprida e, portanto, deve ser extinta. Tá? Contra a sentença, cabe apelação e, na pendência do recurso, pode o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor.
né? Em poder do autor. Fica depositada em poder do autor. E com isso, uma vez que ela não teria efeito suspensivo, né, continua então a surtir efeitos contra essa sentença que foi desafiada por um recurso aí de apelação. Então, por hoje, por esta aula, são essas as orientações. Foi um prazer estar com vocês, esperando que vocês continuem se cuidando bem, e nós, seguramente, com a graça de Deus, com a proteção do céu, nós estejamos juntos na próxima aula. Também se cuidem, tá bem? Se cuidem muito. Um abraço grande a todos. Muito obrigado.